Olá, amigos! Já estamos aqui com mais um episódio do seu podcast Conversa à Direita. Um assunto sempre relevante e de interesse da sociedade aqui do Amazonas. Apresentado por mim e, claro, pelo vereador da cidade de Manaus, Raif Matos, do PL, aqui da cidade de Manaus. Conversa à Direita traz sempre o assunto que você precisa saber, direto, ali, bem apurado, da fonte, melhor dizendo, e, claro, você tire suas conclusões e tenha o conhecimento necessário no Conversa Direito. Olá, Raif Matos. Olá, privilégio enorme. Vim até de camisa laranja hoje em homenagem à nossa convidada, que a laranja é a cor da luta, da defesa, né, contra a questão do combate ao crime sexual contra as crianças. Eu estou muito feliz em poder ter a presença da nossa convidada de hoje. Muito bem. Bom, e o Raif, como falou agora há pouco, nossa convidada é titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Um trabalho de combate a muitos crimes que, infelizmente, ainda acontecem na cidade de Manaus, no interior do Amazonas, no Brasil, por que não dizer? Mas aqui, especificamente, tem realizado um combate muito efetivo. Trata-se da doutora Juliana Tuma, que está presente no noticiário. Você já deve ter conhecido um pouco da sua trajetória na Polícia Civil. Seja bem-vinda ao Conversa Direita, doutora Tuma. Obrigada por esse momento, obrigada pelo convite, uma satisfação, viu, Jackson, o vereador Raif está aqui compartilhando essa conversa com vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Raif Matos. Doutora, nós temos um índice muito ruim referente ao nosso Estado no que diz respeito à violência contra as crianças, né? O que a senhora acha desses índices e o que se deve esses índices estar tão altos na nossa cidade, no nosso estado do Amazonas? Na verdade, em relação, realmente, você tem total razão, são índices alarmantes de registro de ocorrência, de registro de fato, de situações a serem apuradas envolvendo crianças e adolescentes. Mas nós temos um sentimento de ambivalência em relação a esses índices. Ora, a gente se preocupa, né, que realmente crianças e adolescentes estão sendo vitimizados, mas, ora, a gente comemora porque as pessoas estão conseguindo denunciar. E o que a gente pensa sempre existiu isso daí, né? Porque pelos relatos de pessoas, às vezes até na parte empírica consigo te dizer que sempre existiu, mas houve sempre uma dificuldade de denúncia. Então, hoje, a gente consegue muito mais falar sobre isso. Vide aqui nossa conversa hoje, que se você olhar 30 anos atrás, a gente não vê uma conversa, uma entrevista. Você não conseguia falar sobre isso em canal, na televisão, no rádio. Era difícil até de se falar sobre isso. Então, hoje, a gente trata esse assunto com uma maior abertura, não consigo te dizer com naturalidade, mas com uma maior abertura e com uma necessidade de um olhar atento em relação a isso. Então, por isso que eu digo que, no início aqui, eu falei que era satisfação estar aqui, porque eu agradeço vocês darem voz a essa causa que a gente precisa. Por quê? Porque, além dos índices realmente serem alarmantes, mas é só assim que a gente consegue trazer ao conhecimento das autoridades, dizer às pessoas, olha, você pode trazer ao conhecimento das autoridades. Daí porque os números têm crescido, porque as denúncias têm chegado, então a gente diminui a subnotificação, vereador, e a gente precisa, e a gente responsabiliza os autores. Então, é importante. Então, assim, há um assentimento duplo, né, ambivalente. Olha, estou preocupada. Sim, tem, mas é importante que as autoridades saibam que precisam desse olhar atento, de implementação de políticas públicas para essa natureza criminal. Eu estou presidindo a Comissão de Defesa da Criança, do Adolescente e do Idoso, lá na Câmara, né? Eu, junto com alguns parlamentares, somos 7 ao todos, membros titulares, também temos mais 7 membros que são suplentes. E chega diversas denúncias, né? É realmente alarmante. Eu não tenho nem, às vezes, condições emocionais, Jackson, de... Aí eu confesso para os senhores... Imagino. De ver fotos, de ver esses vídeos. A senhora é mãe, né? Como é que a senhora lidar nesse dia a dia? Existe toda essa questão também da pressão emocional, da psicológica, né? Como é que a senhora lidar com tudo isso? Porque eu sei que é um desafio muito grande, né? Para mim, como parlamentar, já é. Eu fico imaginando a senhora que está ali na ponta, né? De fato, ali
adentrando nas casas, né? Tendo, às vezes, que abraçar as mães, né? Como é que funciona isso? Fala um pouco para a gente que a gente possa, quem está nos assistindo nesse momento, possa ver o grau de dificuldade que é do policial, do trabalho hoje do servidor público na área da segurança, para que a gente possa sensibilizar também, quem sabe, a população e os próprios gestores, né, para que possa ter um olhar mais carinhoso por essa área que é muito importante. É muito importante mesmo, porque a gente cria naquela criança, naquele adolescente, toda essa situação ela cria traumas e alterações psicossomáticas para o resto da vida, né? Não se Abre não uma se janela, cura, né, ali no caráter, não se na personalidade da criança ruim, né? total, né? Não, a criança às vezes não se cura, óbvio que tem, né, todo um acompanhamento, mas assim, você falou em relação a gente se projetar nisso, né? Eu sou mãe, você tem uma empatia muito maior porque você coloca ali, se fosse meu filho, né? Você não tem como. A gente é humano, ainda que como policial, a gente é humano. Aí você diz assim, não, Juliana, mas eu não tenho estrutura disso, né? Ninguém tem, para te falar, viu, vereador? Ninguém tem estrutura. Eu também não, eu posso te dizer que eu considero a nossa equipe lá uma equipe muito resiliente, porque a gente tenta criar um mecanismo de defesa, um bloqueio, tanto que eu acho que eu estava conversando com o senhor no início da nossa, ali, antes de iniciar o podcast, eu vou repetir, eu comecei minha primeira prisão na Polícia Civil em 2011, foi estupro de vulnerável, já no município de Tefé. Então, esse assunto já lateja na minha cabeça há muito tempo, já retumba na minha cabeça há muito tempo. Eu já tive uma outra lotação de 3 anos na DEPCA, então fiquei 1 ano nessa delegacia especializada no município de Tefé. Então, esse não é um assunto fácil a ser tratado, mas ele precisa ser tratado. Então, ele precisa ser apurado. Então, alguém tem que fazer esse trabalho. Óbvio que outrora e antigamente eu conseguia me bloquear melhor. Hoje eu vejo isso. Eu acho que a minha barreira era mais grossa. Eu conseguia fechar a porta da delegacia. Eu saía e tchau, não vou ficar mais pensando nesse assunto. Bloqueei. Hoje não. Hoje eu não estou mais conseguindo criar aquele... Acho que é tanto caso que eu já não estou mais conseguindo criar aquele mecanismo de dizer assim, fechei a porta, não estou mais conseguindo. Eu não vou mais me lembrar desse assunto. Mas não, já me pego pensando, me lembrando do caso da garotinha que eu conversei hoje, que ela estava com uma situação de IST, com 9 anos de idade. Uau. E, então, é a hora do almoço, hoje eu almoçando, eu pensando na minha conversa com ela. Então, não lhe digo que é impossível, mas tem cada dia sido mais difícil, e isso não é algo que me acomete só, acomete a equipe. Então, muitos dali já estão há muito tempo, né? Então, nós temos que ter a nossa válvula de escape, né? Trabalhar o nosso lado espiritual, Perfeito. um esporte, né? Uma vida familiar bem sedimentada. É isso que a gente tem que se cuidar, porque senão a gente endoida mesmo ali, enlouquece. É verdade. Doutor, eu tenho uma pergunta a fazer sobre o crime de abuso. Para a DEPCA, para a equipe, para a delegada, né, doutora Juliana Tuma, é um pouco complexo, porque geralmente o agressor ou está dentro de casa, ou ao lado, ou visita, tem trâmite. A questão de se evitar é um pouco complicado, claro. Mas que sinais a gente pode perceber, a pessoa, a mãe, o pai, a irmã, a tia, que tem algo acontecendo que pode, pelo menos, se aproximar de uma denúncia o quanto antes, ou até mesmo seguir esse abuso, para quem está nos assistindo? Jackson, olha, obrigada pela tua pergunta, porque isso é sempre bom a gente falar, e esses espaços são importantes para isso, porque isso é a parte preventiva da delegacia, né? A gente não trabalha só a parte repressiva, a gente trabalha a parte preventiva também, inclusive em escolas, eu estou abrindo esse parênteses, tomando a liberdade, para que a gente fale um pouco desse trabalho da delegacia, mas em escolas, em comunidades, clubes de mães, a gente sempre está indo na imprensa, a gente tem falado sobre isso. E identificar sinais é uma parte preventiva importantíssima. E não só essa identificação de sinais, mas por que a gente, além dessa parte preventiva de identificação de sinais, a imprensa mostrar para a gente que há uma responsabilização do autor, porque eu não quero que aconteça, porque a partir do momento que a criança me mostra sinais para alguns familiares, aquela criança já foi vitimizada. Então, para a gente, é importante que a gente mude essa normalização do abuso, porque há, infelizmente, pelo número de casos, um efeito que vem há de muitos anos de normalização desse abuso, desse crime, e que a gente não sabe o pano de fundo de tudo isso. Mas, então, a gente mostra que, peraí, isso é crime.
Você tocar numa criança, você tocar num adolescente vulnerável com menos de 14 anos, você favorecer a prostituição, uma adolescente de 15 anos e achar que está tudo bem, você oferecer R$ 150 para uma adolescente para ter relações sexuais com ela é também crime, não interessa o que ela já passou, não interessa quantos clientes ela já teve. Você é o autor de qualquer jeito, né? E os sinais, baixo rendimento escolar. A criança, uma das perguntas que a gente faz quando chega a criança, não, mas não está acontecendo nada comigo, você era boa na sua escola? Eu era, mas esse ano eu não estou. Baixo rendimento escolar. Outra coisa é alteração de sono, regressão. A gente vê uma criança que não fazia mais xixi. Isolamento, né? Isolamento. Ela não fazia mais xixi na cama, aí ela volta a fazer xixi na cama. Então, assim, como que eu vou identificar as alterações de sinais? Senhor, assim, só se eu conhecer meu filho. Tem mãe que não conhece, tem pai que não conhece o seu filho. Passar tempo, né? Ele nunca nem olhou a mochila do menino. Meu Deus. Tem. E tem, gente. O que eu preciso dizer? A gente precisa estreitar o laço com os nossos filhos, porque com as pessoas que estão sob a nossa responsabilidade, às vezes eu não digo nem filho, mas eu tenho um sobrinho, eu estreito o laço com ele, porque às vezes a pessoa de confiança daquele sobrinho é você, tio. Né? Então, eu consegui ter uma conversa diária. Olha, eu pego a minha filha na escola todos os dias, quando eu consigo sair da delegacia, eu pego e eu já ponho meu telefone no silencioso, porque eu preciso daqueles 10, 15 minutos de conversa. Certo. E aí eu já pergunto, como foi hoje na escola? Aí é sempre assim, né? Adolescente. Cumplicidade. Não, dia. e adolescente é sempre assim, ó. Foi bom. Monossilábico, né? Foi bom. Eu digo, mas o que você aprendeu? Qual foi a disciplina que você mais gostou hoje? Aí eu vou tentando introduzir o assunto. Alguém fez alguma coisa que deixou você triste hoje? Alguém te fez algo que te deixou constrangido? Então, assim, você ir tendo esse laço. Olha, você pode contar tudo para a mamãe, que a mamãe vai... E, assim, eu sempre falo isso, gente, não está imune a nada. Mesmo você sendo muito próximo ao seu filho, você sendo muito próximo ao seu filho, você não está imune. Não quer dizer que não vai ter uma pessoa mal intencionada que vai chegar, né? Que Deus nos proteja. Mas... você tem que fazer um possível para que você tenha uma relação de confiança estreita com seu filho, porque senão ele não abre nada. Ele não consegue te abrir nada. Então, e tem mãe, ou pai, ou responsável, que a criança conta e o que ele faz? Ele invalida a fala da criança. Isso a gente vê cotidianamente na delegacia. E aí, semana passada, nós prendemos. Semana passada, não essa. Terça-feira, nós prendemos um casal, um ex-casal, né? A mãe... ela vendia a criança desde os 8 anos de idade. Uau. E 8? Desde os 8 ela era vendida. E além dela ser vendida, relatos da criança, e depois a gente viu as circunstâncias, né, todas, ela vendeu para esse cidadão também, que ela estava, e a criança... e ela abandonou a criança com esse cara, que era padrasto da criança, mas ela acabou vendendo porque, segundo ela, ele pedia crianças e aconteceu que ela foi e vendeu a filha dela também com 11 anos de idade, e ela foi embora e deixou a criança de 11 anos lá, ela virou o quê? Mulher dele, como se fosse esposa. Ela teve um filho agora com 14 anos de idade com ele. Então, assim... E ela falava... E, assim, ainda que ela falasse para a mãe dela que era a primeira autora. Além dela ser autora, quando tem mães que invalidam. O que ela diz? Ela minimiza. Silêncio. A gente foi pegar uma menina numa comunidade rural... que a mãe dizia, para de mentira, você que está se insinuando para ele. Olha. Então, assim, a gente culpabiliza. Primeiro que tudo na vida, e isso aqui é algo que a gente vê no nosso dia a dia, parece que tudo recai nos ombros da mulher, né? Então, a mulher culpa é dela, sempre. Sempre é da mulher. É da vítima. Né? Sempre a culpa é da mulher no mundo inteiro, sempre tudo é nosso, né? Sempre tudo é para nossa culpa. E você vê isso em redes sociais. Se você olhar em redes sociais, muitas vezes, olha, a gente prendeu uma menina, eu já estou saindo, não tem nada a ver, viu, Jacques? Tu me cortas, porque... Não, tu me perguntou dos sinais, eu já estou... Não, mas era a minha próxima pergunta. Exatamente, mas... Olha aí, tá vendo? Essa busca desenfreada das redes sociais, né? É verdade. As crianças indo cada vez mais cedo para a rede social. E o pedófilo também está lá. Muito. Né? Essas armadilhas. Essas armadilhas, né? Os códigos. Tem até um filme agora, não sei se a senhora já assistiu, chamado Adolescência. Muito forte, né? Que trata ali sobre a questão dos emojis, enfim, que são códigos que eles se utilizam, os próprios pedófilos, para enganar as crianças, né? Como é que a senhora vê esse trabalho desenfreado e a importância... esse trabalho, essa corrida desenfreada das redes sociais, e o tablet, o celular, e a importância da família, né? Veja aqui que o papo tem um papel fundamental ali, a questão da família, a preocupação
do acompanhamento familiar. Esse vínculo precisa ser fortalecido cada vez mais, né, doutora? Esse é um ponto sempre sensível, né? A partir da internet, do meio virtual, porque a gente sempre vê que quando a criança chega nesse ponto, ou o adolescente, de ser cooptado para a exploração sexual via meio virtual, que acontece muito, é que a gente não enxerga, aí, porque às vezes ele é um crime difícil de ser investigado, mas a gente investiga. A gente vê uma ausência e um abandono virtual por parte da família. A família abandona, achando... E hoje em dia, quem é babado dos nossos filhos? O celular. O celular é babado dos nossos filhos. É. E aí, a gente deixa achando que a criança está absolutamente protegida no quarto dela, mexendo no celular. E eu sempre falo isso, tem até uns 2 reels meus da Secretaria de Segurança Pública falando isso, né? Você deixa teu filho sozinho na praça à noite. Não, tu não deixa teu filho sozinho, né? Na praça à noite, mas você deixa ele no celular. E eu já ouvi de diversas mães, esse menino é tão quietinho, ele vive no celularzinho dele, no quarto dele. Eu digo, meu Deus, gente... Você tem que monitorar a criança, além de ela poder ser cooptada para o tráfico de drogas, para a exploração sexual e para diversas outras naturezas criminais. O que pode acontecer com essa criança? Ela ter acesso a conteúdos inadequados, que está em condição de formação. Você tem um ser em condição especial de desenvolvimento. O ECA está muito claro nisso daí. É um ser em condição especial de desenvolvimento. E aí eu deixo ele com acesso a conteúdos inadequados. Entendo. Está ali, livre. Livre. E aí, Jackson, o que acontece? Ele, além de você estar criando um monstro, além dele estar só vulnerável, ele não está só vulnerável. Você está formando ele com uma desvirtuação de valores. Tá? Eu não vou nem falar só dele ser vítima, mas quem é mãe e o pai que não se preocupa com a formação de valores? A gente se preocupa. Então, a gente tem acesso, até porque a conversa é à direita aqui, né? Mas a gente não adianta. Você é pai e mãe, você quer o melhor para os seus filhos. Você quer o melhor, você natural, quer... né? Então, lá em casa, eu sou muito chata com classificação indicativa. Ah, mas vem cá, minha filha tem 12 anos. Não, mamãe, mas você quer 14? A minha amiga assistiu? Eu digo, você não é a sua amiga. Oh, meu Deus. Você não Todo vai... mundo está assistindo. Não é todo mundo. Não, você não é todo mundo. Aí eu Não é reproduzo, todo mundo. né, a opressão da mamãe. É. Mamãe fala, mas você não é todo mundo. É. E lá em casa, ela não é todo mundo também. E a classificação indicativa, ela é muito bem... Eu quero atualizar aqui que hoje eu li uma matéria aqui em Santos, em São Paulo. Uma moça de 12 anos de idade fugiu de casa para encontrar um amigo virtual e ainda não apareceu. Tá sumida. Hoje nós estamos aqui no podcast, esse crime foi hoje. Eu vi em São Paulo. A senhora viu, né? Provando que a internet tem sim as suas armadilhas. Inclusive em jogos virtuais. É. Exatamente. Jogos direto. Olha aí. Tem Fortnite, muitos outros jogos. Discord, Roblox. Discord, Lá em enfim. casa, gente, assim... E assim, eu não estou imune, volto a dizer, minha filha amava Roblox, graças a Deus ela parou. Mas assim, e eu estou sempre monitorando o tempo de tela, o tempo de leitura. A gente tem que ter uma rotina, a criança é rotina, não adianta, isso faz horários, parte, tudo né? isso faz Os parte. hábitos, né? Mas assim, eu sou uma desbravadora de celular. Minha mãe era desbravadora do meu guarda-roupa. Hoje não é mais desbravador de guarda-roupa. Hoje você não guarda mais nada em guarda, você guarda no celular. Então, eu sou a desbravadora de celulares. E pai e mãe, eles têm que ser os desbravadores Não de tem celular. senha, não. Não, até tem, mas é eu que sei, ó, mas meu Face ID. Então, eu vou monitorando e o que ela escreve em grupo, o que aquele grupo de WhatsApp dos coleguinhas está escrevendo, o que ela está tendo acesso, o que ela pesquisa. Então, assim, a gente tem... Repito, não estamos sujeitos sempre, tá, vereador? Mas a gente precisa dar um jeito de tentar minimizar esses efeitos dessa globalização. Sim. Que É uma tendência. que a gente não vai ter como mais. Não, então, não é tem uma mais realidade. E agora com a Ninguém inteligência artificial, né? Pronto. Ninguém vai voltar para o relicário, Não vai. para o diário. Papel de carta. Papel de carta é da minha perfumado. época. É da minha... Perfumado. Colecionava papel de Colecionava. carta. Caixa é. de morango, moranguinho, Nossa, eu Nós perturbava brincávamos muito. daquela figurinha de bafo. Bate... né? Isso, olha. Não volta mais não, né? Não volta mais não. E Tá aí a tudo gente virtual. tudo tem os prós e os contras, né? É. Então, assim, a gente tem as benesses disso tudo. A IA, nossa, minha melhor amiga, a IA. Mas tem o contra. Né? Eu tenho uma pergunta, vereador. Inclusive, ele tem o vereador Raif Matos, que preside essa comissão de defesa, também tem recebido denúncias que são repassadas para a DEPTA, que é o órgão, no caso de investigar e prender, né, os criminosos. Tem uma faixa etária, tem uma classe que pratica esse crime ou isso não existe? Doutora Juliana Tuma. Não, amigo, não temos Não tem. perfil. A gente não tem perfil. Mas você falou uma coisa muito certa ainda Por agora. favor.
Você falou assim, geralmente é alguém dentro da família, né? E é alguém de dentro de casa, é alguém próximo, mas eu posso te dizer, não, mas é um da faixa etária de 50, é um da faixa etária de 20. Não, pode ser qualquer um, qualquer profissão. Pode ser qualquer sexo. Eu já vi mulheres abusadoras também. É óbvio que a maioria é homem, sim, tá? Não, pois é. A maioria é homem. Tem um percentual. Homem é maior, muito maior. Mas não quer dizer que não tenha. Nós já chegamos a aprender babás, cuidadoras, já aprendemos. Já aprendemos mães que abusavam de seus filhos. Não só na omissão, mas na prática, biológica. Já aprendemos. Olha. Então, mas nós, então, é rico, é pobre, é qualquer profissão, é qualquer faixa etária, é qualquer sexo. Então, assim, você não pode dizer, qual é o perfil do abusador? Não. Se eu posso dizer, verdadeiramente, é alguém de confiança da vítima. É alguém que deveria proteger e não protege. Isso é sempre. Claro que tem um ou outro que não é, mas a maioria é um amigo da família, é um tio, é um avô, é um avodrasto, é um pai, é um padrasto, que deveria proteger. Né? Sempre. Alguém que... Aí, assim, outro sinal é a criança começar a ter aversão ao adulto. Tem criança que começa a ter aversão a determinado tipo de adulto. E aí você tem que perceber. Olha, a gente viu... semana passada também, era um avô maravilhoso. Presente ali o tempo todo. Até demais, né? Oh, meu Deus. Aí a gente descobriu que, assim, a gente, alguém, sempre, quando a gente vê alguém acima de qualquer suspeita, né? Por isso que a família sempre, ela tende a proteger. Ela diz assim, não, mas ele não teria coragem. Gente, você não vai ver. É a fala da criança. E vem muito, viu, Jackson, isso pra gente. Não, mas ele não teria coragem. Como que você invalida a fala da vítima assim, né? Então, a gente tem muito isso lá. Não dá para confiar mais, né? Não, Até para antigamente nós dormíamos. Eu dormi várias vezes na casa de amigos, ia para aniversário. Do avô, da tia. Hoje não dá mais para ter essa prática. Eu vou visitar, deixar meu filho lá na casa do coleguinha. Nossa. O senhor deixa o seu filho? Vai deixar o seu filho dormir? Não tenho coragem. Eu não deixo. Também não. Olha, eu vou dormir na casa de uma amiga. Antigamente tinha mas todo mundo foi. Não vai. Mas tu não é todo mundo lá em casa. Eu digo, minha filha... Não, minha filha, não, quando ela pede alguma coisa, eu digo N, que ela já sabe que aí ela fica com ódio, porque é N, né? N, que ela já sabe que não, ela está fora de qualquer possibilidade. Eu digo, minha filha, você não dorme nem na casa da sua avó, que é a minha mãe. Você não dorme, você dorme só comigo ou com o seu pai. E ponto. Delegada, eu faço parte de uma casa, de um Poder Legislativo Municipal, a quinta maior do Brasil, inclusive, estou presidindo uma comissão que tem tudo a ver com o que a senhora trabalha. E a produção de leis lá é muito grande. Só eu, nessa área aí, tenho para mais de 10 leis no que diz respeito à proteção à criança, né? O combate à pornografia, porque eu creio que a pornografia é o início de tudo. É o início de tudo. Quando a pessoa começa a ficar viciada em pornografia, ela vai despertando a libidos, abre janelas na mente dele para curiosidade, enfim, e começa com a pornografia heterossexual, depois vai para a homossexual, vai para a pedofilia, zoofilia, necrofilia. Transgressões, vai para transgressões. Enfim, tudo começa com a pornografia, é o meu ponto de vista, eu tenho estudos que me embasam nesse posicionamento. E nós vemos hoje um judiciário meio que romantizando e deixando a sensação de impunidade. A verdade é essa. Como é que a senhora lida com isso? Qual é a sensação que passa em sua cabeça quando a senhora, de repente, prende um cidadão hoje que cometeu um crime como esse e, de repente, na audiência de custódia, Jackson, esse cidadão fica solto novamente e continua praticando, né, os mesmos crimes? Como é que a senhora lida com isso? E se a senhora também já prendeu um cidadão que a senhora prendeu por um crime, depois ele ficou solto e depois a senhora prendeu de novo pelo mesmo crime? Já aconteceu isso, de ele ser preso por diversas vezes? Assim, vereador, na verdade, a gente tem uma relação bem próxima com o judiciário, né? De pedir pedido, a gente liga, assim, no judiciário estadual, aqui no Amazonas, tá? Então, o que a gente tem de, digamos assim, que eu vejo o maior problema? E eu não vou lhe dizer que, assim como eu acho que eles enxergam um problema na polícia, eles devem enxergar o nosso também, né? A gente enxerga algo que a gente poderia fazer diferente lá. Mas é óbvio que eles têm as decisões soberanas e tudo mais. O que eu posso lhe dizer em relação a isso é que eu acho que é algo bem mais profundo.
eu acho que a gente tem uma legislação penal e processual penal com muitas aberturas em relação a isso, sabe? Com muitas lacunas que a gente poderia endurecer um pouco mais. E isso aí não é uma filosofia, um pensamento da minha instituição. Isso já é pessoal, é Juliana, tá? Então, eu preciso ter um cuidado de falar sobre isso, porque eu penso que se a gente tivesse uma legislação mais endurecida, uma legislação um pouco menos garantista, é até um pouco contrassenso, porque eu faço mestrado em Direitos Humanos, tá? Mas um pouco menos garantista, porque a gente deixa ali a margem para aquele cidadão não só reiterar a conduta criminosa, mas para que os advogados, fazendo os seus trabalhos, que são legítimos, consigam tirar os seus clientes dali. Né? Então, assim, o judiciário meio que tem que agir em determinadas situações de maneira técnica. Ah, peraí, tem esse argumento, eu tenho esse elemento, eu não vou... Ou então, às vezes, eu faço uma representação de prisão. E aí vai muito do magistrado, né? Esse aqui, eu não entendo que você tenha elementos. Só que na minha cabeça eu acho que eu tenho, porque eu representei. E aí, eu também não acho que ele tenha elementos para soltar, por exemplo, na custódia para relaxar o meu flagrante. E acontece de relaxar. Então, assim, eu tenho muito medo de generalizar. Peraí, o judiciário. Então, tem um ou outro magistrado que, às vezes, ele não pensa da mesma forma que eu. Né? Eu queria que ele pensasse da mesma forma que eu, que aí ele ia dar tudo. Assim, a maioria das nossas representações, o judiciário atende. Mas, como ele disse, eu acho que o problema mais profundo é que a gente precisa mexer em algo que já está defasado e que, frente à hediondez de casos, como, por exemplo, o que nós lidamos aqui, que nós estamos tratando, e que o senhor vê, inclusive, lá na sua comissão, precisa de uma pena um pouco melhor, ou de menos progressão de pena, ou menos garantias. Não digo nem menos garantias, porque não é a melhor palavra, não é a melhor expressão. É menos possibilidade de desencarceramento. Que a gente tem um pouco dessa cultura, né? Não, vamos desencarcerar, porque temos de que ressocializar. Mas isso está ali na base da Constituição. Então, se tu está na base da Constituição, se está na base do Código Processual Penal, aí não tem muito o que ser feito. Então, assim, realmente há uma frustração. Isso aí eu não vou limitir. Não há uma frustração. Tá tudo bem. Não tá. Há uma frustração. Uma grande parte da sociedade também vê essa frustração. Tem uma certa frustração, mas aí eu preciso ter um cuidado de eu não dizer, eu não tenho minhas demandas atendidas. Eu vou estar mentindo aqui. Eu vou estar, assim, falando... uma inverdade. Não é tudo. Assim, não é tudo que me frustra. Nós temos muitos pedidos atendidos, já que saiu, né? Eu fico muito, assim, a maioria é atendido. Um ou outro eu fico, eu não acredito. Mas é natural, a gente também deve pensar isso de mim lá na polícia, né? Dizer, essa delegada mandou esse inquérito horroroso aqui para mim. Recai em quem prende, né? Recai em quem prende, não em quem solta. Mas às vezes eles podem olhar o meu inquérito e dizer, meu Deus. Eu tenho uma pergunta polêmica aqui para a senhora. Não me dê mais não, que o senhor já me deu uma agora Posso fazer, doutora? Olha lá. Eu alivio e depois tu vem. Eu tenho uma pergunta polêmica. A senhora responde se a senhora quiser. Mas uma curiosidade minha, porque a senhora está lá na ponta mesmo, lidando ali com o infrator, com o cidadão, com as famílias, porque eu sinceramente, sou favorável. Né? Não sei se a senhora é favorável, mas eu acho que se tivesse esse comportamento, essa lei que está tramitando, inclusive, em Brasília, se eu não me engano, é de um parlamentar aqui do Amazonas. Não tenho certeza, por isso que eu não vou citar o nome dele. Certo. Mas está em tramitação, está bem avançado, que é a questão da castração química, né? Dos pedófilos, estupradores, se eu não me engano. Eu sou a favor porque, assim, quando o ser humano teme algo e ele sabe que ele vai ser punido, ele tem um certo receio. Sim. Né? Por que os brasileiros, quando vão para os Estados Unidos, eles tomam mais cuidado? No trânsito, no ambiente, em tudo. Porque eles sabem que a lei lá funciona. Né? Então, os índices de crime lá, eles sabem que todo mundo anda armado. Não é verdade? Ele não vai fazer besteira. Não vai. Né? Então, essa sensação de segurança, ela começa aqui dentro do nosso cérebro, a partir do momento que você teme. Você teme a lei, você teme a polícia, você teme as instituições, sabe que as coisas funcionam. Aqui no Brasil, não. É o contrário, a sensação de impunidade, né? de frouxidão. Não vamos generalizar, mas acontece. E isso abre no subconsciente das pessoas que já estão, que têm problema nessa área de que ficam maquinando mal a todo momento,
poxa, eu vou fazer isso porque não vai dar em nada. Né? Então, assim, eu sou a favor dessa lei, Jacques, dessa medida, porque eu creio que vai despertar esse temor ainda maior na população, principalmente nessas pessoas que queiram supostamente vir a cometer um crime desse. Opa, não vou cometer porque eu posso ser castrado, eu posso ser quimicamente, lógico, né? Eu posso futuramente, quem sabe, ser punido com a minha morte, enfim, que de repente pode chegar a esse nível no Brasil, né? Como é que a senhora vê esse cenário aqui no nosso país? Assim, vereador, não, e eu nem acho tão polêmica a sua pergunta. Eu acho assim que eu não tenho tanto know-how. Assim, eu precisaria, para eu lhe dar uma resposta fidedigna, assim, aos meus princípios, e aí já não é mais a instituição que está falando também, sou eu. Eu teria que estudar um pouco o que é a castração química. Eu não sei de verdade, eu estou lhe sendo muito franca e admitindo essa minha falha, eu não sei, porque como eu sou muito da parte investigativa, eu não sou da aplicação de pena e tal, eu não consigo lhe dar uma opinião pessoal de modo a ser verdadeira comigo, com os meus valores, com os meus princípios. Então, eu não sei verdadeiramente até que ponto funcionaria, porque eu não sei o que é a castração. O senhor tem mais estudo nisso, né? Por isso que o senhor defende bem isso. O senhor Existe uma questão hormonal aí, né? Biológica, de colocar... Aí o senhor estuda, né? E aí eu precisaria ver o seguinte, e aí eu consigo lhe dizer o que eu seria mais a favor, que como eu assisto muito esses seriados americanos, eu não estou fugindo da sua pergunta, não, só quero abrir um parêntese. Eu assisto um pouco esse negócio, tanto que a minha filha diz assim, mamãe, como que você trabalha com crime o dia todo e você chega em casa para relaxar, você liga na investigação? Eu digo, eu gosto. Eu tenho um universo. Eu vou confessar para a senhora também que eu gosto. Eu também. Eu só não direto. gosto mais de crime sexual. Não me venha falar de crime sexual, não aguento. Eu gosto de homicídios e roubo, investigação de CSI. Eu gosto disso. Mas não crime sexual. Eu não aguento mais ouvir falar em crime sexual. E aí, como que você considera? Quando eu vejo, e é crimes reais, que há uma aplicação de pena, por exemplo, como a gente se espelha muito nos Estados Unidos, e realmente o sistema lá funciona, ainda algumas coisas, a pena maior. Mesmo que seja do encarceramento, a gente vê aqui, tanto que a gente brinca assim, quando a gente vê uma pena menor lá... Mais branda, né? Mais branda, a gente diz assim, será que foi aqui no Brasil, então, esse crime? Foi aqui que aplicaram esse crime? Eu e meu marido, a gente fica... Foi aqui que aplicaram? Então, eu anseio, eu não posso dizer que eu anseio pela castração em relação ao crime de estupro de vulnerável, de favorecimento à prostituição. Não consigo lhe dizer verdadeiramente. Talvez, se eu estudar melhor, eu consiga lhe dizer se isso for algo que vá intimidar o abuso sexual, aí talvez eu seja a favor. Consigo lhe dizer, não, verdade, eu consigo ser a favor. Mas o que eu anseio é que a gente coloque penas maiores. Por exemplo, lá, uma situação, tem criminosos que a gente pega aqui, abusadores sexuais, que não estariam soltos lá jamais. Eles iam ficar para sempre lá. Né, presos, prisão perpétua sem possibilidade. Até guilhotina. Prisão perpétua sem possibilidade de condenação, sem possibilidade de condicional, que é o without parole, né, que eles falam lá. Então, e você não tem isso aqui. Isso aqui você sabe que dá 6 anos o cara está solto e vai fazer novas vítimas e talvez ele saia e vai perseguir a vítima, né? Vai passar na cara da vítima e vai rir. Então, eu anseio muito. Eu acho que com uma reformulação dessa... E eu não quero aqui criticar o sistema prisional, também não sei como é que é lá, eu não consigo fazer isso. Eu vou criticar o sistema prisional, porque não. Mas eu acho que, pelo que sai, a gente vê uma reiteração, né? Uma contumácia. Ele parece que não ressocializou. Então, será que ele fica mais tempo lá? Ele não ressocializa, né? Será que ele não sabe? Eu acho que essa coisa do pensamento, vereador, de estou impune, vou ficar impune, né? Eu acho que as pessoas acabam que isso fomenta o cometimento dos crimes. Então, a castração química é algo que eu não consigo lhe dizer. Se for melhorar, eu sou a favor. Se é algo que a gente, num estudo, a gente consiga saber que vai melhorar, eu acho que sim. Agora, a gente tem que ter muito cuidado na instrução processual, né, para que a gente não tenha injustiças. Agora, vereador Raif, doutora Juliana Tuma, recentemente ocorreu a Operação Caminhos Seguros, que revelou muita coisa, inclusive eu até fiquei surpreso, em que algumas cidades do interior, né, foram registrados casos de abuso. Hein? Antes nós pensávamos que isso era dos grandes centros, situações periféricas, e até cidades pequenas existem esses registros. Para nós, né, que não estamos diretamente ligados à atividade de repressão, de investigação, surpreendeu, ou sempre existiu isso?
Sempre existiu. Sempre existiu. Jackson, assim, olha só, obrigada por falar da Caminhos Seguros. Realmente é motivo de muito orgulho para nós da Polícia Civil, que foi uma operação nacional e nós fizemos muito bonito no cenário nacional. O estado do Amazonas arrebentou verdadeiramente nos números e nas prisões. Eu adoeci depois dessa operação, mas nós fizemos. Intensa, foi né? muito intensa. Muitas prisões, muitos processos, e a gente engajou o interior, que foi inédito no estado do Amazonas. A gente amou isso. Porque a gente deu um olhar para o interior, que o interior também tem isso, amigo. Eu acho que sempre teve. Eu tenho, por exemplo, a minha amiga, a delegada Mar, né, delegada titular da Delegacia Especializada do município de Parintins, e ela tem comunidades ribeirinhas ali, que a Caminhos Seguros deu a oportunidade dela chegar, né, e identificar, porque assim, se você vir que a notificação, a subnotificação existe aqui no estado do Amazonas, na capital, imagina no interior, nas comunidades, em que a gente normaliza e invalida a fala da vítima. Muito mais. Então, o interior aprendeu demais, a gente deu um olhar no cenário nacional, o interior. E eu fui do município de Tefé, como acho que eu já falei para vocês, e tem... Nossa, era muito registro lá. Muito registro. Tefé. Era muito registro. A pergunta de $1 milhão. Agora. Difícil responder, mas... Lá vem outra pergunta, valeu, vamos embora daqui. Ei, cadê a porta? Como diminuir, não é acabar, né, mas como diminuir isso? Eu acho... A conscientização, tem que haver esse trabalho de conscientização, né? Enfim, fala para a gente de que forma a senhora vislumbra como profissional aí na área, né? De que forma o poder público pode investir mais para que venha diminuir consideravelmente e o Amazonas possa sair desse ranking que hoje se encontra negativo no que diz respeito à exploração sexual infantil. E você já começou, o senhor já começou aí, conscientização. A gente já começa com a conscientização, mudar um pouco dessa ideologia de naturalização dos abusos sexuais, achar que o corpo de uma criança é de sua propriedade, o corpo de uma criança, seja do sexo masculino, seja do sexo feminino, é de sua propriedade, que você sim é o controlador, você pode dominar tudo e você é dono daquilo tudo e objetificar o corpo de uma criança. E são várias estratégias, né? Implementação de políticas públicas, eu acho que isso é importantíssimo. Fortalecimento de rede, eu acho que o fortalecimento de rede é importantíssimo, a gente tem melhorado isso. E além do fortalecimento de rede, a gente estruturar os órgãos de apuração. Essa rede, no caso que a senhora fala... Rede de proteção, que é o Conselho Tutelar, a saúde, a segurança pública, a Polícia Militar, a Polícia Civil. Então, a gente fazer esse fortalecimento de rede. E são várias ações, tá? Mas a gente tem um olhar cuidadoso na segurança pública para essa pauta, para que a médio e longo prazo a gente não esteja diminuindo a subnotificação. A gente que a gente já fez todo um trabalho aqui, diminuindo a vitimização verdadeiramente de crianças e adolescentes de violência sexual. Então, se a gente quer diminuir... Porque no início, se a gente começar a implementar e fortalecer, vai acontecer que a gente está tentando já fazer isso há um tempo, o que está acontecendo hoje, essa explosão de denúncias, que ainda há uma subnotificação, mas diminuiu muito a subnotificação, por isso esse boom. E como é que eu faço para denunciar? Como é que funciona o processo, o trâmite da denúncia em si? Como é que funciona? É assim, Jackson, nós temos a delegacia que funciona em plantão 24 horas, aproveito a oportunidade aqui, por favor, de dizer que nós não estamos na Morada do Sol, nós estamos, temporariamente, nós estamos na Delegacia da Mulher, porque a Morada do Sol está sendo construído o Centro Integrado de Atendimento à Criança e ao Adolescente. No Parque 10 ali, né? Isso, no Parque 10, Bom, então... Dourado, né? Então, a gente está lá funcionando, né, na Delegacia da Mulher do Parque 10, temporariamente, algumas salas também na Delegacia Geral, e depois, assim que inaugurar, a gente volta para cá, a delegacia funciona em plantão 24 horas, e pode ser feito no balcão da delegacia, e também pelo Disque 100, Disque 81, da Secretaria de Segurança Pública, e o 999-62-2441, mas a gente sempre pede que, se possível, compareça à delegacia. Esse é o trâmite da denúncia e a gente vai apurar. E só para a gente entender, não é só assim, já faz o boletim de ocorrência, já vou lá aprender. A gente tem que fazer uma investigação, porque também a gente tem aquele sistema de garantias que é importante também a gente seguir e respeitar. Muito bem, vereador. Olha só, tem esse trâmite todo a ser seguido. São denúncias que chegam até em programas de rádio, de televisão. É importante a gente também
uma espécie de auxiliar as pessoas. A senhora acredita que esse número aumentou por conta justamente dessas constantes campanhas e entrevistas como a senhora está concedendo a gente? Não, mas é O justo povo criou mais coragem, né, de Não, falar. mas tá é justo por isso. justificando Vereador mais, né? Jackson, justo por isso. Quanto mais a gente fala disso, mais vai descortinando, mais vai emergindo o que estava embaixo do tapete. Porque o crime de abuso sexual, de estupro de vulnerável, de favorecimento, ele é composto por um manto de muita vergonha da vítima. A vítima não consegue falar. Ele tem ali envolvido não só a vergonha, ele tem, às vezes, uma dependência emocional da vítima. Ele tem uma dependência financeira da responsável da vítima. Tem até um crime de violência doméstica contra a mulher, da Maria da Penha, envolvido nisso tudo. Você vê que os grupos vulnerabilizados, eles estão ali, ó, todos envolvidos. Então, se eu não consigo falar e digo assim, olha, tem gente para te proteger, a criança não vai falar. E onde é que ela denuncia? Para a escola, às vezes ela liga para um programa de rádio, às vezes ela liga para a polícia militar, né? Às vezes ela liga para a edição das TVs, já aconteceu isso, né? Para os editores. Então, todo mundo é parceiro. Chega na Câmara, Sim. chega na Assembleia. Então, assim, todos somos rede, todos somos responsáveis. E aí, isso é muito importante para a gente dizer o seguinte, ei, vem cá, proteção integral não é só da Polícia Civil. Segurança Pública é responsabilidade de todo mundo. Então, você é responsável por aquela criança também. Ah, eu vou fingir que não vi aquela criança ali no semáforo. Você é responsável por ela também. Porque ela está ali sujeita à cooptação para exploração sexual também, veja. Ela está ali pedindo dinheiro, sempre vai ter um mal-intencionado para querer usá-lo. Isso já é outro podcast nosso, tá? Para criança em semáforo. Mas tem isso também. Então, nós todos somos responsáveis. A gente não pode fazer de conta que não é nossa responsabilidade ou é só a responsabilidade da polícia. E a população pode ficar tranquila que a informação ela é tratada com o maior sigilo possível, né, doutora? Não, denúncia anônima, não tem como a gente jamais... Porque tem gente que fica com medo, né, de chegar na delegacia, de falar, de expor, né, tudo mais. Não, né? a gente toma como anônimo. Se a pessoa não quer se identificar, a gente toma como anônimo, né? E aí a gente vai pelo trâmite. Como é que a gente consegue identificar, vereador, os crimes sexuais? Você tem que ter uma vítima sendo ouvida. Pelo menos isso. Então, ainda que eu pegue essa denúncia como anônima, dessa criança, em relação a essa criança e esse adolescente, eu vou ter que, em algum momento, chegar nessa criança e nesse adolescente. Para que eu faça ali um depoimento especial, uma escuta protegida, para a gente ver se realmente ele consegue fazer esse relato. Porque sem o relato da criança, fica um pouco complicado. Óbvio que nós temos outros elementos, mas a gente tem que respeitar o relato da vítima também. Tem todo um trâmite, né, que a gente precisa da legislação processual, da legislação extravagante, que é a parte da lei do depoimento especial, que a gente precisa respeitar, que é a lei da escuta protegida. Enfim, a gente precisa proteger. O qual é mais importante de tudo isso? Não é só a responsabilização do autor. O que a gente se preocupa enquanto rede, enquanto parlamentar, enquanto imprensa, é o seguinte, o bem-estar daquela criança e adolescente. Restabelecer inicialmente o bem-estar daquela criança e adolescente. Aí depois a gente vê o resto. Doutora, qual foi o caso mais emblemático que deu um trabalho assim muito complexo para a delegacia, para a DEPCA, para a senhora também, para a sua equipe, que a senhora lembre aqui, né? Não foram muitos, tá, Jackson? Mas, assim, teve os mais recentes, por exemplo, de um professor de jiu-jitsu que há muito tempo atuava e todo mundo sabia que havia um favorecimento à prostituição de adolescentes que sonhavam em participar de competições. E não tinham condições financeiras e tinham projetos sociais. E projetos sociais, a maioria deles é muito sério. Só que ele se infiltrava nos projetos sociais e como professor voluntário e beneficiava essas crianças e adolescentes. E a gente sabe que a gente identificou entre 19 e 20 vítimas no procedimento, mas sempre chega, doutora, eu fui vítima também, mas eu não consigo colocar E muitos chegam, ou seja, quantas vítimas foram feitas desse cidadão que, graças a Deus, a gente tirou de circulação, né? Na minha primeira lotação, nós tivemos um professor, que ele fazia também a mesma coisa, foi muito complexo também, mas ele foi condenado a muito tempo de prisão, mas a gente sabe da legislação processual, que ele fica menos tempo. A progressão. E aquilo que a gente estava conversando, a progressão, e aí me causa, de forma pessoal, uma insatisfação, porque, eu sou muito liberta disso. Eu aprendi, agora eu quero saber como está meu preso. Não estou nem mais isso. Aí já é judiciário. Aprendi. Custódia. Já tchau. É outra situação. Aí já não... Porque senão eu vou enlouquecer com isso. Sim. Então, eu não tenho esse apego ao preso.
prendemos, o judiciário resolve. Agora, às vezes eu quero consultar para eu ver, não é por nada, porque eu quero ver, será que eu errei? Será que ele relaxou minha prisão? Ou será que ele soltou aquele preso que a gente fez o mandado? Será que o preso mentiu que apanhou? Porque tem preso que mente, mas geralmente não tem, porque a gente não trabalha com isso, a gente tem muito cuidado lá na delegacia, a nossa equipe é uma equipe, graças a Deus, verdadeiramente muito séria, isso eu falo sem falsa modéstia, a gente não trata com muito zelo isso, essas conduções das prisões, mas então eu não tenho muito esse apego. Então teve tudo isso, né, desse professor que também... Então, mais e ele abusava de meninos, né? Também. Eu até cheguei a ler nessa situação. aí. Meninos. Então, teve professor lá na minha primeira lotação, que era um professor de matemática, eu nem me lembro mais. E agora esse dessa situação também do professor de jiu-jitsu, teve muitas outras, né? A gente teve muitas outras. Teve um caso que me chocou muito, que foi um caso que a gente foi chamado no hospital de referência aqui, que uma criança de 10 anos estava... esse foi um caso que me marcou demais, assim, foi um caso que eu demorei para esquecer, tanto que eu não esqueci, na verdade. Ela, com 10 ou 11 anos de idade, do sexo feminino, muito magra, já quase desfalecendo, ela é infectada pelo vírus HIV. Meu Deus. E a gente não conseguia, ainda não tinha a lei de escuta protegida, mas a gente fez a escuta protegida dela no hospital, juntamente com a minha psicóloga, a nossa psicóloga que ainda está hoje conosco, muito competente. Que bom. E ela conseguiu extrair quem tinha sido. E a gente fez todo um trabalho de investigação, e era o tio, que tinha, inclusive, enfim, a gente conseguiu fazer todo o trabalho e conseguiu prendê-lo. E isso foi muito dolorido para a gente, porque a gente viu uma família culpando essa criança, porque depois que ela conseguiu, graças a Deus, pegar alta, depois do hospital, trabalhar muito, lutar muito pela vida, também. e ela foi segregada pela família, porque ela foi culpabilizada do abuso, que é algo que a gente precisa usar como exemplo negativo para que a gente aprenda, que a gente culpabiliza, na cabeça da menina, ela tinha destruído a família dela. E não foi, ela que foi destruída, ela foi infectada pelo vírus HIV por conta disso. E ela era uma criança, né? E isso foi na minha primeira lotação, e é algo assim que acaba comigo quando eu lembro desse caso também. Uau. Isso é uma situação muito terrível para todo mundo e para quem apura, para quem entra no universo. A senhora tem feito terapia também, né? Tem muita terapia, a senhora? Não tenho feito terapia, não tenho feito, só tenho feito musculação. A musculação, ela me dá uma certa... Te dá, né? Me dá. O perfil, hein, doutora, do abusador, ele quando chega na delegacia nega a todo custo, porque tem que provar, né? Alguns agora aprenderam, eles só estão... Eles se manifestam em juízo. Eles não querem mais falar com a gente. Alguns deles ficam em silêncio, ele não quer falar. Quando não, ele conta uma história mirabolante. A maioria não admite. Quando não, antigamente eles eram mais incautos, né? Eles diziam assim, não, mas foi ela que quis. Ela se insinuava. Andava com short curto. Andava com short curto. Essa menina foi consensual. Teve um que falou assim pra gente, a menina de 10 anos foi consensual, ela queria... Eu digo, mas, gente, não, aí você tem que... então, ela queria, né? Bora lá digitar. Ela queria, ele está dizendo aqui que ela queria. Então, assim, tem as mais variadas reações, mas dessas reações, algumas são curiosas, como essa, que eles culpabilizam a vítima. A outra, não, só falam na presença do meu advogado, assistindo um monte de filme americano, só falam na presença do meu advogado. E aí, os outros nega, a história mirabolante, cria essa menina desde pequena, está inventando, e enfim. Então, assim, geralmente, raros os que... admitem, olha, teve um que a gente prendeu, na verdade, foi a doutora Linda Gláucia, na época. Ela prendeu um pai de condição econômica muito abastado, ele era muito abastado, e desde os 8 meses de vida dessa criança, ele abusava dela. E ele tinha fotos. Desde quando, doutora? 8 meses. Não são 8 anos, doutora? Não, 8 meses. 8 meses, doutora? A gente descobriu, eu tinha 8 anos. Eu era plantonista da doutora Linda Gláucia. É triste. Eu era delegada plantonista, foi ela que investigou isso. Eu só participei, foi algo que me chamou muita atenção, mas não foi minha, a investigação foi dela, eu só conduzia o interrogatório, que você vai falar de interrogatório agora, e aí ele tinha vasto material de imagem dela, ele amava fotografar, e era ele com a babá, com tudo, e com o bebezinho. E era uma até pessoa... 8 anos, alta. A menina estudava... E circulava na maior naturalidade da sociedade. Abastado, muito bem empregado. E a menina estudava numa escola maravilhosa. Polêmica. Era. E a menina estudava muito bem, 8 meses até os 8 anos.
E ainda a gente... durou até os 8 anos. a gente só descobriu, ela tinha 8. E aí, ele foi um dos únicos, por isso que eu me lembrei dele. Ele foi um dos únicos que disse, doutora, eu fiz tudo isso. Ele não tinha como negar também, as fotos estavam ali, né? Os registros de imagem. A materialidade toda Toda lá. era. Provando. Aí ele disse, não, como eu fiz o interrogatório, a pedido da doutora Linda, que eu era plantonista dela, e eu lembro que a minha filha era muito bebê, aquilo me enjoou muito, porque minha filha ainda era bebê. E ele disse assim, não, doutora, tudo isso é verdade, porque eu sou um doente. Ele fala assim, ele alegou, né? Por isso que a gente não pode usar a palavra pedófilo. Minha próxima pergunta vai nesse sentido, porque existe uma corrente ideológica aí, né? Que acha que essas pessoas que cometem esses crimes, que para mim, na minha opinião, são crimes, precisam ser punidos, né? E precisam ser quimicamente castrados, né? Eu sou bem radical nisso daí. Mas é legítimo você pensar mas assim. é o meu pensamento, né? É o que eu penso. Espero que ainda me deixem pensar e externar meu pensamento. Tenhamos liberdade para isso ainda, né? Que está em xeque, inclusive. Mas existe uma corrente que trata isso, né? Esse crime, que é crime, como se fosse uma doença, ao ponto de romantizar, sabe? Não, coitadinho, né? Inclusive, já havia até pronunciamentos de parlamentares, não aqui. Não, mas em Brasília, nacional, na Câmara dos Deputados. Olha, precisa de tratamento e não de cadeia. Pois é. muito complicado isso, doutora Juliana Tuma. Porque é um cidadão que foi oprimido, né? Pela burguesia, chegou a esse ponto. À margem da sociedade. À margem da sociedade. É terrível esse discurso. Como é que a senhora vê isso daí? Não, assim, na minha... Eu sou radical, na minha certa, claro aqui, na minha certa experiência de lidar com esse crime, com a violência sexual contra crianças e adolescentes, eu não enxergo a pessoa que comete o abuso sexual como pedófilo, doente, como... não, a gente tem que ter cuidado, inclusive, com essa palavra pedófilo. Você fala pedófilo, você diz que ele é doente. Pois é. Então, não é. Não e assim, é. a gente não usa, tá? Mas não estou te dizendo que não necessariamente o criminoso ele não é pedófilo, não quero dizer isso, mas isso é matéria de defesa dele. Eu trato todos como crime, entendeu? Interessante. Então, por favor, repita, por favor. A parte dele ser pedófilo é a matéria de defesa dele. Se ele vai se alegar doente, se ele vai... Isso aí já é outra história. Para mim, em toda e qualquer situação de abuso sexual, ele é um criminoso sexual, não uso pedófilo. Muito bem. Tá bom? Muito obrigado. Que bom. Obrigada. Nós concluímos. Olha que coisa. Obrigada pela oportunidade. Passou rápido porque o conteúdo ele é muito interessante. Mas nós queremos agradecer muito a sua presença aqui. É muito importante tê-la conosco. Espero que mais vezes a senhora possa vir com número de apreensões menores, porque não vai acontecer o crime. Tomara. Entende? Amém. Não maiores, mas menores. O que nós precisamos é que ele diminua, que ele até desapareça. Pode parecer uma utopia, mas não. E nós queremos agradecer pessoas sérias como a senhora à frente da DEPCA. Eu tenho acompanhado o seu trabalho. Obrigada. Permita falar isso. E convidar mais vezes em outros programas que nós, porventura, estaremos. Eu quero lhe agradecer pela sua presença aqui no Conversa Direita e dizer, claro, um muito obrigado em nome de toda a nossa produção. Raif Matos. Eu quero agradecer também, me colocar à disposição lá na Câmara. Nós temos ferramentas maravilhosas para que a gente possa somar forças, a comissão, junto com os parlamentares. Nós podemos fazer tribunas populares, audiências públicas, para a gente evidenciar cada vez mais o tema, tratar esse tema com mais vigor mesmo, né? Nós tivemos aí um trabalho árduo, não somente da comissão, mas também lá da delegacia recentemente, né, que foi o mês de combate à exploração sexual infantil, e foi distribuído, né, enfim, feito um trabalho de comunicação de muita excelência. E me coloco à disposição sempre lá na Câmara. Quero agradecer imensamente pela sua vinda aqui. Com certeza me ajudou, enriqueceu ainda mais. Exatamente. Né? Porque é difícil a gente conversar. E o vereador na tribuna. O legislador ele tem um pensamento, né, diferente. Quem está no poder executivo, ali na ponta, a gente não, pelo menos eu não falo corriqueiramente com delegados, né? Uhum. E esse bate-papo aqui com a senhora foi muito esclarecedor para mim. Com certeza vai enriquecer, mas vai me enriquecer ainda mais como parlamentar na tribuna. Exatamente. Muito obrigado. Obrigada. Suas considerações, doutora. Muito obrigado. Obrigada, Jackson. Obrigada, vereador, pela oportunidade, por esse momento. É muito importante para a gente
que pessoas como vocês deem voz e vez a essa causa, o olhar, né, para essa causa. Então, a DEP, a Polícia Civil, por intermédio da DEP, está à disposição dos senhores. E para outros esclarecimentos e outros trabalhos preventivos aqui também, muito obrigada por essa acolhida também aqui nesse momento desse podcast maravilhoso, que foi ótimo, gostei muito. Muito obrigado. Conversamos com a doutora Juliana Tuma, titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, aqui do Estado do Amazonas, no podcast Conversa Direita. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.